vamos saudar aqui com uma salva de palmas a Nenê e o Nenê. Muito bem-vindos, muito obrigado mesmo pela vinda de vocês. E nós vamos agradecer e depois vamos tomar um cafezinho junto. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. A todos os presentes, aqueles que estão em casa. Está ligado, pai? Está ligado. Aqueles que estão em casa, vai nos acompanhar essa palestra, que vai ser muito boa. E ontem foi maravilhosa a palestra. E nesse início de semana da família. E para iniciar, vamos voltar para Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, e rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo para a Santíssima Trindade, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteja à vontade. Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa vivência, da nossa história, como a gente tem trilhado essa questão da sexualidade conjugal, né, do ato sublime, sagrado de amor que Deus nos presenteou para povoar o mundo de santos. Então, muito obrigada, Padre, pelo convite. Padre que sempre, nos visita, nos maiores e melhores momentos da comunidade, já esteve conosco no fórum, já foi acampamento, já foi a vigílias, já tem sempre confra, não sei, mas é um padre muito querido, então nós não podíamos deixar de vir, e é um tema também muito importante, que tem sido falado muita bobagem a respeito. Vou passar a palavra agora para o Benê. Muito prazer. Boa noite. Boa noite. Então, é uma alegria realmente estarmos juntos e crescermos juntos. A gente está a caminho. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós estamos lutando e procurando vencer os obstáculos que a vida vai nos oferecendo, que o mundo vai nos apresentando, e pouco a pouco a gente vai conseguindo dar alguns passos nessa direção da plenitude da vida em Cristo no matrimônio, pouco a pouco. Muito bem, então vamos direto ao assunto. O tema é um pouco exigente e a gente tem que tentar vencer aqui os maiores itens selecionados, Eu começaria com uma citação de São João da Cruz: onde não há amor, coloca amor e encontrarás amor. Se a gente acreditar em São João da Cruz e realmente assimilar isso na nossa vida, então não há realidade que não possa ser transformada. Onde não há amor, coloca amor e encontrarás amor. E uma das faces desse amor que tudo transforma é a amabilidade. E eu vou começar por aqui e vou citar o capítulo 4 brevemente da Amoris Laetitia do Papa Francisco. O capítulo 4 é um capítulo
muito compreensível, e esse capítulo é muito próximo da nossa vida, né? Assim, a gente é muito direto, vamos dizer assim. Amabilidade significa que o amor não age rudemente, não atua de forma inconveniente. Estou fazendo a citação, tá? Não se mostra duro no trato. Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. A pessoa que ama é capaz de dizer palavras de incentivo, que reconfortam, fortalecem, consolam, estimulam. Por exemplo, algumas palavras que Jesus dizia às pessoas: filho, tem confiança, em Mateus 9:2. Grande é a tua fé, Mateus 15:28. Levanta-te, Marcos 5:41. Vai em paz, Lucas 7:50. Não temais, Mateus 14:27. Não são palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Na família é preciso aprender esta linguagem amável de Jesus. Ainda no texto da exortação apostólica, na família é necessário usar 3 palavras: com licença, obrigado, desculpa. 3 palavras-chave. Quando numa família não somos invasores e pedimos com licença, quando na família não somos egoístas e aprendemos a dizer obrigado, e quando na família nos damos conta de que fazemos algo incorreto e pedimos desculpa, nessa família existe paz e alegria. E ainda diz o Papa, sejamos generosos, repetindo-as dia após dia, porque pesam certos silêncios, às vezes mesmo em família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Pelo contrário, as palavras adequadas, ditas no momento certo, protegem e alimentam o amor dia após dia. Então é preciso crescer no amor pela graça de Deus. E o Senhor, dizia o apóstolo Paulo, vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros. A respeito do amor, exortamo-vos, irmãos, a progredir sempre mais. E o amor matrimonial se estimula falando, antes de mais nada. Melhor dizendo, não se estimula falando o tempo todo da indissolubilidade, cobrando, fazendo essa cobrança, como se fosse algo que a gente está amarrado, preso, acorrentado. Mas é uma construção a partir de uma responsabilidade, sim, nos robustecendo por meio de um crescimento constante sob o impulso da graça. O amor que não cresce começa a correr perigo. E só podemos crescer correspondendo, portanto, à graça divina. Mediante uma vida sacramental consciente e comprometida,
uma vida de oração piedosa, e a medida, dizia o Papa Bento XVI, da nossa transformação é a medida da nossa oração. Então eu preciso crescer no amor, e a medida dessa transformação é a medida da minha oração. Se eu não estou crescendo, é porque a minha oração é insuficiente. E cada um precisa encontrar o seu tempo, o tempo necessário da intimidade com Deus para a sua transformação. E se a gente não crescer, a nossa família começa a correr riscos. O que falta aos casais é o sorriso nas relações conjugais. O sorriso. E se a gente não conseguir superar as nossas dificuldades no trato do dia a dia, se não houver essa amabilidade, essa afabilidade, então a nossa sexualidade já está ferida. E o afeto, o carinho, o sorriso é o que vai abrir as portas para uma relação fecunda, uma relação conjugal fecunda. E eu vou citar 4 passagens da Bíblia, 4 versículos. Eclesiástico 3:19. Meu filho, faze o que fazes com doçura, e mais do que a estima dos homens, ganharás o afeto deles. Então, para o marido, isso aqui serve. Faça com doçura e ganhará o afeto da sua esposa. Para a esposa, faça tudo com doçura e ganhará o afeto do seu esposo. Em São Tiago 3,13: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Em Romanos 2,10: no amor fraterno, sede carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. E por fim, Colossenses 3,19: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com aspereza. Então todos somos chamados a nos reposicionar diante da sexualidade, pois nós temos a obrigação de testemunhar a beleza da sexualidade no projeto de Deus. E a gente tem que ter consciência por onde começa. Dizia o Padre Léo, nós somos chamados a espiritualizar a sexualidade para santificar as famílias. Espiritualizar a sexualidade para santificar as famílias. Nós temos que dar esse testemunho ao mundo e aos nossos próprios filhos. E por onde passarmos, a sexualidade pertence a Deus, é um plano de Deus, foi criada por Deus. E a gente precisa espiritualizar essa sexualidade. Nossa missão depende em grande parte dessa vivência. A missão da família cristã depende em grande parte dessa vivência, que parece estar negligenciada e esquecida. E aí nós temos que destacar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 3-5. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido. A mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence à sua esposa. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois retornai novamente um para o outro, para que não vos tente Satanás por vossa
incontinência, por vossa incontinência. A gente tem visto na nossa caminhada, já são 14 anos de vida comunitária, trabalhando na questão da família, pais e filhos, enfim, uma grande dificuldade nessa área. Muitas mulheres não querem ter relações sexuais com seus maridos, certamente por muitas feridas e traumas. Faltou durante alguns anos, ou muitos anos, a tal da afabilidade. Por outro lado, os maridos ficam praticamente reféns de Satanás, por um período longo de incontinência. Então nós temos que destravar essa armadilha. Um casal que cuida da sua vida íntima, o inimigo não pode entrar no relacionamento. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? No parágrafo 2360. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual, quando acima de tudo todas as coisas partem de Deus como centro de tudo. E o Padre Léo também comentou isso. Deflui-se do catecismo que a sexualidade é lugar do encontro com o próprio Deus, e a cama do casal deve ser o santuário de Deus. Então, exatamente isso, Deus tem um plano, e a cama do casal é o santuário de Deus, e onde a gente deve expressar o amor da maneira mais sublime. Bem, o que fazer para reconquistar essa dimensão em sua plenitude? É impressionante isso, né? Porque quando nós namorávamos, os namorados, eles têm uma tentação de praticar fornicação, sexo antes do casamento. Depois, quando se casa, após uns 2 anos mais ou menos, ou 3, começa a haver uma tentação para esfriar a relação sexual, e você começa a ter, e essa tentação se estende a outros. Você começa a ter curiosidades, olhar para outras pessoas. É comum acontecer isso, mas é uma armadilha. Como, e nós vamos enfrentar a questão da incontinência, etc. Como enfrentar isso? Como reconquistar essa dimensão? E aí, eu vou dar aqui 8, vamos dizer assim, sugestões, porque eu vivi isso na prática, eu experimentei, dá certo, muitas pessoas estão experimentando, e se a gente precisa espiritualizar a sexualidade, a gente tem que entender que há uma batalha espiritual em torno da relação conjugal, uma íntima. Então, você precisa lutar contra as tentações, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu recomendo o terço diário, pedindo a Nossa Senhora a graça de recuperar, ou de renovar, ou de restaurar a nossa relação conjugal, sobretudo a sexualidade. Não depende, o homem e a mulher, o ser humano, não consegue viver isso plenamente, conforme Deus planeja, sozinho. Não é capaz. É a primeira coisa
que eu constato: é preciso trazer Nossa Senhora nessa luta. E jaculatórias, muitas vezes pedindo para Nossa Senhora essa renovação na vida conjugal. O segundo ponto, o que eu estava falando, que eu resolvi destacar, para a gente ter isso como foco: viver a afetividade com as esposas e os esposos antes de buscar o sexo. E rezar muito pela cura dessa realidade. Há muitos traumas e feridas. É preciso rezar muito pela cura. Dar tempo ao tempo, ter paciência para a cura acontecer. Nem sempre as pessoas conseguem ser curadas rapidamente. É preciso dar esse passo e ter paciência para a cura acontecer, e não ficar cobrando numa expectativa, né? E às vezes se desesperando. Eu estou fazendo isso, estou rezando, estou pedindo a graça e nada muda na minha vida, na minha relação conjugal, nada muda. Paciência, seja afetuoso, seja afetuosa, se esforce, reze. E mesmo aqueles que foram viciados em masturbação, né, infelizmente é um vício que trazemos para o casamento, né, é uma realidade comum, inclusive. Então, mesmo aqueles que foram ou estão viciados em masturbação, ou ainda aqueles que praticam adultério, a traição efetiva com outra mulher, com outro homem, você vai resgatar essa dimensão, mesmo nessas condições, e devolvê-la a quem de direito, a sua esposa, ao seu esposo. Mesmo nessas condições, você vai resgatar. Reitero, é preciso considerar, e aí eu estou já no item 6, a cama, o altar da nossa igreja doméstica. Assim, respeitar esse altar, sobretudo no asseio. Isso é um grande problema que a gente tem verificado nesses tempos de caminhada. A gente não dá o devido respeito e valor à forma com que eu me apresento no altar da igreja doméstica, na cama do casal, com o devido asseio, com a devida limpeza, com o devido tratamento, né? E isso tem sido muito menosprezado. As pessoas às vezes, eu tenho que tocar nesse assunto diretamente, as pessoas às vezes trabalham o dia inteiro e assim deitam cansados e suados. Há um grande desrespeito ao cônjuge quando isso acontece. Às vezes isso está sendo inconsciente, né? Pode acontecer isso. Uma sétima recomendação: o quarto não é lugar de televisão. O quarto é um santuário, e é lá que Deus quer se manifestar de forma plena, porque quando você vive a relação conjugal íntima, quando você pratica essa relação conjugal, querendo que o seu esposo, a sua esposa, seja feliz nessa relação, se realize nessa relação, você está se doando de uma maneira sublime, porque você não está buscando a sua realização, você está buscando a realização do seu cônjuge na relação íntima, conjugal. E quando você age dessa forma, Deus se manifesta dentro do seu
santuário, vamos dizer assim. É o próprio Deus que se manifesta quando você dimensiona corretamente o amor no sexo, a ponto de doar-se para ver o outro feliz. Esse é o caminho, essa é a luz para a gente. Portanto, o quarto não é lugar de televisão. A gente tem que ter, é comum, eu diria também, a televisão ser, vamos dizer assim, a válvula de escape para os nossos traumas. Liga-se a televisão, inicia-se algum programa, geralmente um programa, na televisão a gente não tem muita coisa boa passando, né? E isso vai, inclusive, atrapalhar a nossa vida familiar, a nossa vida conjugal, porque as imagens que se apresentam, enfim, o mundo está muito erotizado e os meios de comunicação transmitem e querem transmitir essa super erotização que vai destruindo a sua vida. Então a gente precisa lutar contra isso. E um oitavo ponto, na hora do sexo, após um bom período de afetividade conjugal, o homem não deve procurar rapidamente o seu prazer. Você precisa estimular bastante a sua esposa, é preciso ter calma, preciso ter paciência também na prática do ato sexual. Como dizia um grande bispo, da igreja, Dom Rafael Lano Cifuentes, o homem é fogão a gás, a mulher é fogão a lenha. É muito mais lenta na relação, ela precisa de mais carinho, ela precisa de mais atenção, e a gente precisa, se a gente quer viver o que Deus nos pede, respeitar este processo. Muito bem, a igreja espera e precisa do testemunho dos casais cristãos. Eu quero falar um pouquinho aqui da nossa história, para depois a gente avançar um pouco mais. Brevemente, nós somos casados já há 27 anos. Hoje nós temos 5 filhos. Os 3 mais velhos vieram logo no início do casamento, e os 2 mais novos vieram numa segunda fase do nosso casamento. A Nonô vem de uma família muito católica. O pai dela foi um homem maravilhoso, um homem de muita fé, um homem muito conhecido no Poder Judiciário de São Paulo. Ele foi decano do Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça de São Paulo. Um homem muito humilde, muito simples. 11 filhos. A Nonô teve 10 irmãos. E só para vocês terem uma ideia do Dr. Geraldo, ele é conhecido como Barretinho. Ele já faleceu há 5 anos, o Barretinho. Quando ele era o decano do tribunal, ele está no Conselho Superior da Magistratura, então ele está na cúpula do tribunal. O gabinete dele ficava ali na Praça da Sé, no Palácio da Justiça, Um juiz amigo nosso, o juiz de Guarulhos, foi visitá-lo na hora do almoço, e o doutor Geraldo então foi com esse juiz amigo nosso, o Zé Roberto, levou o Zé Roberto para almoçar num restaurante ali, atravessando a Praça da Sé. Ao atravessar a Praça da Sé, o doutor Geraldo ia cumprimentando os mendigos, mas ele conhecia a história de todo mundo e chamava todo mundo pelo nome, e os mendigos também chamavam o doutor Geraldo pelo nome.
E ele era o decano do Tribunal de Justiça e conhecia a Praça da Sé. Quando ele faleceu, você via entrar no velório do Dr. Geraldo, foi no Palácio da Justiça, né? Você via entrar no velório alguns mendigos. Eles choravam copiosamente no túmulo do Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo era esse homem, muito simples, muito amoroso, extremamente caridoso, de missa diária há mais de 50 anos, terço diário. E a mãe dela, com 11 filhos, eu nunca vi dar um grito em casa. Uma mulher mansa, muito humilde, muito paciente, a dona Estela. E a Norô veio desse lar cristão. Eu já não tive a mesma sorte, ou a mesma, graça. Mas nós casados já há 10 anos, o nosso casamento foi muito consciente, foi maravilhoso, enfim. Os primeiros 10 anos de casados foram, assim, da minha parte, um pouco instável. Havia momentos que nós estávamos muito bem, havia momentos que estávamos um pouco mal. Então foi um momento de oscilação os primeiros 10 anos. E a Bárbara, o Lucas e o Mateus foram gerados nessa época, nos primeiros 10 anos. Só que eu tive uma ascensão profissional, econômica, social muito grande. E eu me aburguesei, sabe? Exatamente o contrário do que o padre estava pregando hoje, aconteceu comigo. Esse espírito de pobreza que o Dr. Geraldo sempre teve, ele sempre foi muito simples. Eu não tive, eu tive o contrário. Eu me deixei levar pelo consumismo, pelo hedonismo, pela busca do prazer, né? E um aburguesamento incrível. E o que aconteceu comigo? 10 anos de casado, eu comecei a trair a minha esposa. Foram 2 anos de prática de adultério, né? De diversas formas, né? Inclusive prostíbulos, né? A Norô teve ciência disso. Depois desses 2 anos, só um destaque: quando você está vivendo assim, você se convence que fidelidade é algo que é uma utopia. A igreja é coisa do catecismo que nunca vai ser atingido, ninguém vive isso, o mundo não é assim, talvez só os santos. Você se convence disso, porque o homem que está vivendo isso, ele é convencido pelos colegas, ele é convencido pela própria necessidade de prazer dele, ele acaba se convencendo, dando um golpe em si mesmo, né? Então eu pensava exatamente, comecei a pensar assim: isso daqui é só para santo, isso daqui não existe, né? E os meus colegas também estimulavam esse pensamento: isso não existe, para com isso, está perdendo, você está maluco. Até então eu nunca tinha traído a minha esposa, mas os meus colegas estavam me incentivando a pensar assim, e eu acabei pensando assim: você entra nessa vida, é assim que você pensa. Então, se você conhece alguém que pratica, que está nesse mal, que está vivendo essa miséria, entenda o pensamento dele. Ele acha que não é possível viver a fidelidade, que isso é uma história para santos. Não existe. É a cabeça do homem. Quando ela não teve ciência disso tudo, ela me perdoou imediatamente. Foi um perdão imediato. Chorou muito, é verdade. Foi um dia de semana à noite, e ela chorava copiosamente, mas ela dizia para mim: vamos recomeçar, eu quero reconstruir a nossa vida. Foi algo assim impressionante. O Dr. Geraldo, ele me ligou, que ele acabou sabendo por outras pessoas, e me disse: filho, eu te conheço, você não é esse homem. A dona Estela, a mesma coisa. Então eles arrebentaram comigo, sabe? É esse negócio de botar amor para ver amor. Naquela noite eu caí do cavalo, porque eu tinha esquecido quanto a minha esposa me amava. Eu tinha esquecido o valor da minha família. E aí, no dia seguinte, o Dr. Geraldo me convidou para
visitá-lo no gabinete, o gabinete dos desembargadores. Naquela época era na Avenida Paulista, do lado tinha uma igreja. Aí ele falou: vem aqui, vamos à igreja, aí vamos recomeçar. E eu fui. Foi uma noite inteira chorando, porque realmente as escamas estavam caindo. Eu estava trocando tudo que tinha de valor na minha vida, esse amor sublime da minha esposa, a construção de uma história, os meus filhos, a confiança do meu sogro, que se tornou um pai, da minha sogra, que se tornou uma mãe, para ter uma vida de aventura que ia acabar no abismo. E então eu fui no dia seguinte, entrei no confessionário, fiz uma confissão longa, muito longa, praticamente chorei por quase uma hora. O sacerdote acabou chorando também junto comigo. Depois a gente continuou a conversa no gabinete dele, e aí ele falou para mim: filho, agora você vai subir na igreja, se ajoelhar diante da cruz e vai se comprometer com o Senhor, dizendo: toma a cruz no teu ombro, toma essa cruz no teu ombro, e diz para o Senhor que você vai se dedicar a vida inteira para devolver o sorriso à sua esposa e fazê-la feliz. E eu levei isso a sério. Eu me ajoelhei diante da cruz e falei: Senhor, eu quero me dedicar minha vida inteira para devolver o sorriso à minha esposa. E eu saí daquela confissão com uma coragem, uma determinação incrível. Mas eu pensei: peraí, como é que eu vou realizar esse compromisso agora? Aí eu olhei para a vida do meu sogro, falei: ele é um homem de Deus, ele consegue, ele é fiel ao ministério, ele é um grande homem. Mas o que ele faz? Ele vai à missa diariamente, ele reza o terço diariamente, ele não sai do quarto dele sem ler a Bíblia, sempre lê um bom livro de leitura espiritual. Eu acho que esse é o caminho. Então eu fui experimentar o caminho dele. Eu vou fazer como ele. Passei a missa diariamente, rezar o terço diariamente. Eu ia à missa, eu ficava mais 10 minutos na igreja depois da missa. Eu só ficava em silêncio. Senhor, estou aqui, me cura, me transforma. Eu não tinha dimensão do valor disso, que é você dar tempo para Deus te curar, você ficar a sós com Deus, 10 minutos após a missa, sem saber o que estava acontecendo. Eu não tinha a menor noção teológica do que significava isso. Hoje a gente já sabe. Esse é o tempo mais importante que você pode dar a Deus. É o tempo mais sublime da tua oração. É o tempo em que Deus te toca e te transforma. Se você não der esse tempo, você está desperdiçando a chance de crescer nessa amizade com Deus. E claro, eu tinha a mente poluída. Então, de noite eu tinha sonhos eróticos. Como é que eu vou lutar contra os sonhos eróticos? Eu comecei a acordar de madrugada. A Lulu acordava comigo às 3 da manhã para rezar a Bíblia, para rezar com a Bíblia. Eu acabava fazendo uma Lexio Divina, que fala uma oração através da Bíblia, pedindo a conversão. Então eu abria a passagem da Bíblia, geralmente no Novo Testamento, e eu pedia uma conversão do meu coração, da minha vida, através da palavra. E as palavras são vivas e tocam, e eu ficava lendo, aquilo me tocava. Senhor, me cura, me transforma, e naquele ponto específico da palavra. E foi assim a minha experiência, e foi uma coisa extraordinária. Em 6 meses a minha casa estava de pé. Eu nunca mais voltei a pensar em trair a minha esposa, desde o dia em que eu saí daquele confessionário. E algo aconteceu. Agora volto aqui para o tema. Algo aconteceu na nossa vida. Quando você está nessa história, você está na lama, vamos dizer assim, nesse abismo,
você não tem atração pela sua esposa, você perde a atração pela esposa. Você tem atração por todas as mulheres, menos pela sua esposa, né? Então, só que quando você deixa Deus te curar, te transformar, acontece um milagre na sua vida. Aquilo que você achava que era impossível, é possível. Eu consegui vencer todas as tentações e passei a ter o meu olhar focado na minha esposa, de uma maneira que eu nunca tive antes. E a relação conjugal, a minha sexualidade com a Nonô, ela foi plenamente restaurada. Plenamente aconteceu isso. E eu comecei a ter uma atração por ela muito maior do que antes. Como isso pode ter acontecido? Milagre. Só Deus. Como o perdão dela aconteceu? Milagre. Só Deus. São coisas de Deus. Só que eu vim aqui para contar isso para vocês. Isso é possível. Onde não há amor, bote amor e verás amor. Creia nisso. Mas busque o Senhor. Deus é o amor. Vá até a fonte desse amor. Se deixe curar e transformar. E você, mulher, não desista do seu marido, como a Nonô não desistiu de mim, nem a minha sogra. Bom, por fim, né, eu queria enfrentar um último ponto, não menos importante. E aí eu vou destacar aspectos de uma encíclica que marcou a história da igreja em torno desse ponto. Não é que marcou a história da igreja, a igreja sempre pregou isso, mas é uma encíclica que veio para esclarecer as pessoas num tempo confuso, vamos dizer assim, que é o Humanae Vitae, a encíclica do Papa Paulo VI. E lá nessa encíclica a gente encontra muita riqueza. A começar, não faz sentido alguém se casar. Agora falo para os jovens. Na comunidade tem muitos jovens, né? A gente sempre fala isso para os jovens, baseado no magistério da igreja. Não faz sentido alguém se casar já pensando em não ter filhos. Se um casal nos disser que deseja ter filhos, mas só daqui a 3 anos, então a gente fala tranquilamente para esse casal: então você se case daqui a 3 anos. O matrimônio, ele precisa estar aberto à vida. Esse é outro ponto que eu vou enfrentar. Senão não faz sentido. Vamos abrir o nosso coração. A gente tem que abrir o nosso coração para o plano de Deus. E esse é o plano de Deus. E tem um outro aspecto que eu gostaria também de defender. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da igreja vem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. A gente está com uma mania de achar, o mundo, né, em geral, família numerosa, são loucos que estão superpovoando o mundo. Eu já ouvi isso numa fila de casamento. Eu era padrinho de casamento e alguém me falou isso, um dos padrinhos lá da noiva, do noivo: você ajuda a superpovoar o mundo, né? A sua família, né? 5 filhos, vocês. Então as pessoas pensam assim, né? Eu quero defender, resgatar a defesa da família numerosa, todavia não resumindo a família numerosa à família cristã, como se só a família numerosa fosse família cristã, que isso também é um outro erro. Também a gente conhece famílias numerosas que se sentem a família cristã e apenas elas, por serem numerosas, é que são cristãs. Também está errado isso, e nós vamos enfrentar agora o tema.
em ambos os aspectos. Primeiro, o valor da família numerosa temos que reconhecer. E segundo, não resumir a família cristã à família numerosa, isso é um erro. Bom, uma coisa certa, a regra é gerar filhos. Não gerá-los é a exceção. Vejamos o que nos ensina o Papa Paulo VI, as palavras do Papa Paulo VI. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, econômicas e sociais, a Igreja ensina que então é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras para usar do matrimônio só nos períodos infecundos e deste modo regular a natalidade sem ofender os princípios morais. Ou seja, se há circunstâncias exteriores, econômicas e sociais, condições físicas ou psicológicas, a Igreja ensina que é lícito fazer o espaçamento. Já a gente entende melhor isso, mas a Igreja ensina que é possível fazer esse espaçamento, mas é preciso ter motivos, e Dom Rafael Nono Cifuentes é mestre nessa matéria, e ele nos ensina o seguinte, exatamente nesse ponto: as razões de origem física aparecem quando existe um risco real e certo de que uma nova gravidez poria em perigo grave a saúde da mãe, ou quando há um perigo real de transmitir uma doença hereditária grave aos filhos. Existe esse perigo? A mãe tem uma doença grave, ou pode-se transmitir uma doença hereditária grave aos filhos? A Igreja ensina que é possível realizar o espaçamento. Também as razões psicológicas surgem de estados de angústia e de ansiedade anômalas ou patológicas da mãe perante a possibilidade de uma nova gravidez. Uma depressão aguda, por exemplo. Às vezes a mulher está numa depressão aguda e essa questão angustia porque ela está doente. Então é lícito o espaçamento. As razões socioeconômicas acontecem quando o casal, marcado por situações problemáticas, não conseguiriam suportar a carga econômica do novo filho, ou então é a falta adequada de uma casa de diminutas, de reduzidas dimensões. Mas isso tem que ser muito honesto. Você precisa ser honesto com Deus, honesto para que a graça de Deus permaneça em você sem cessar. Sabe, me lembra um pouco aquela história daquele casal que mentiu para São Pedro, né? Eles tinham uma economia e eles mentiram para São Pedro. Depois ele caiu morto. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Nessa relação de honestidade com Deus, na questão do número de filhos, eu vejo a mesma coisa, sabe? Os casais que são honestos, sabe, não escondem o ouro, vamos dizer assim, o tesouro, ou a renda de Deus, sabe, são honestos nessa questão. Há algo de especial acontecendo com eles, há uma graça por trás, muito grande. Aqueles que mentem para si mesmos e para Deus, ou só para Deus, a vida desse casal começa a se tornar muito difícil em muitos aspectos, porque você começa a se distanciar do próprio Deus. Então a gente tem que ser muito honesto nessa questão.
E eu acrescentaria como causa psicológica o estado de harmonia conjugal. Se um casal vive em guerra, sabe, em briga, praguejando contra o casamento, em plena crise, à beira da separação, totalmente desequilibrados os dois, não é apenas lícito o espaçamento, como me parece um dever de consciência, porque não devemos gerar uma nova vida para habitar numa caverna do diabo. É preciso primeiro harmonizar as coisas, buscar a tal afetividade. Preciso buscar a harmonia e o equilíbrio emocional para depois voltar à plenitude da vida matrimonial. E convenhamos, é terrível ver uma família numerosa em frangalhos, gerada de forma irresponsável, né? E que contra-testemunho que dá essa família. A família numerosa é uma bênção se os pais forem conscientes da própria beleza da família numerosa e da responsabilidade. Mas também é um contra-testemunho horrível quem tem família numerosa e vive em guerra e vive de forma irresponsável. Bom, então a família gerada no amor, nos caminhos da fé, da harmonia conjugal, no ambiente de igreja doméstica, no ambiente cristão, não tenhamos dúvidas, é para essa família, a regra é gerar filhos com observância dessas condições. Conclusão. Note-se como a igreja elogia a família numerosa. Na Humanae Vitae há um destaque para isso, né? Mas ao mesmo tempo se admite evitar um novo nascimento por motivos graves. Eu conheço famílias com 2 filhos, com 3 filhos, com 4 filhos, com 1 filho. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com um pai de família exemplar, 1 filho, mas ele não conseguiu ter mais filhos, e a gente vai julgando a família porque tem 1 filho só. Eles sempre foram abertos a ver, mas não conseguiram ter mais. Por isso que a gente não pode ter essa peste de que só a família numerosa é cristã. Temos que tomar cuidado com isso, né? Muito bem. Eu diria o seguinte: essa crise que a família está vivendo hoje, todo mundo sabe disso, né? A terra de Fátima, em Portugal, o índice de divórcio já supera 75%. Onde já se viu? Nossa Senhora em Fátima, 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos, dizia, implorava para as pessoas não cederem à moda, viverem em sacrifício, em mortificação, com o terço, falou da valorização da família, de que a última batalha contra Satanás seria no campo da família, e a terra de Portugal, a terra de Fátima, cede de uma maneira vergonhosa isso. Depois você vê a Espanha, a mesma coisa, e a gente vai vendo o mundo, o modernismo cedendo à destruição da família. Praticamente a família cristã está em extinção nas terras do Ocidente. E por quê? A coisa me parece que começou a ruir com a pílula anticoncepcional. A igreja deixou muito claro: os métodos artificiais de regulação da natalidade não são desonestos. O casal cristão não pode aderir a isso. Mas há cerca de 50 anos trouxeram a pílula para o mundo, e o casal pensou assim: a igreja ainda vai se modernizar,
Eu vou usar a pílula, vamos usar a pílula, é muito mais seguro. A partir do momento que você fez essa concessão, o relativismo moral entrou na sua vida, acabou com a sua consciência. A igreja está certa em tudo, menos nisso. Acabou. O catolicismo vai ruindo na sua vida. Você vai construindo o seu próprio catolicismo, ou melhor, o anticatolicismo. A partir do momento em que você começa a julgar a igreja, ela está certa em tudo, menos nisso, então você vai relativizando tudo. Hoje a pílula, amanhã, até chegar no aborto, até chegar, enfim, tudo que você pode imaginar. Porque você vai sendo o árbitro do que a igreja está certa ou está errada. O relativismo moral destruiu a família cristã. E a gente tem, como consequência da desonestidade dos métodos artificiais, o seguinte: abriu caminho amplo e fácil à infidelidade conjugal e à degradação moral. Abriu caminho. O homem foi relativizando a moral e foi facilitando as coisas, e isso abriu o caminho para a infidelidade, não tenham dúvidas. Segundo, os homens e mulheres em geral, sobretudo os mais jovens, eles precisam de estímulos para serem fiéis à lei moral. Você precisa estimular o jovem a ser fiel à lei moral, porque eles são muito volúveis, muito vulneráveis. Se você vive num mundo super erotizado, com todas essas facilidades, é muito difícil para o jovem, né? E a pílula e os métodos artificiais são essas facilitações que vão destruindo o ser humano jovem por dentro, porque ele precisa de estímulos para cumprir a moral, mas ele só vê desestímulos. Isso aconteceu com a desonestidade desses métodos. Segundo, é uma arma perigosíssima nas mãos de governantes pouco preocupados com a exigência moral, a imposição de métodos contraceptivos, como por exemplo na China. E ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. Sabe esse amor que a gente estava falando no começo, da afabilidade, de querer doar? O homem vai perdendo o respeito pela mulher, perdendo o respeito. Não se preocupa mais com o equilíbrio físico e psicológico dela. Ela chega a considerá-la como simples instrumento do prazer egoísta. Quando você exercita o espaçamento pelos métodos naturais, você também vai se mortificando, controlando a sua própria vontade, se fortalecendo, fortalecendo o seu caráter, e você vai crescendo nisso. O seu olhar é todo para sua esposa. Percebam como o homem perdeu o olhar pela sua esposa. Isso é a desonestidade desses métodos por trás. E eu estou terminando, viu, gente? Já estou no finalzinho. Eu quero ler também. A gente acha assim: mas a igreja não pensou em tudo na época, quando ela decidiu dessa forma. O item 18 da Humanae Vitae, o que nos diz? É de prever que estes ensinamentos não serão, talvez, acolhidos por todos facilmente. Essa encíclica da década de 70. É de prever que não vão ser acolhidos facilmente. São muitas as vozes amplificadas pelos meios modernos de propaganda que estão em contraste com a da igreja. A bem dizer a verdade, a igreja não se surpreende de ser a semelhança de seu divino fundador objeto de contradição, mas nem por isso ela deixa de proclamar com humilde firmeza a lei moral toda, tanto a natural como a evangélica. A igreja não foi a autora dessa lei e não pode, por isso está na encíclica Papa Paulo VI. A igreja não foi a autora dessa lei
e não pode, portanto, ser árbitra da mesma, mas somente depositária e intérprete, sem nunca poder declarar sem nunca poder declarar lícito aquilo que não é, pela sua íntima e imutável oposição ao verdadeiro bem comum do homem. Ao defender a moral conjugal na sua integridade, a Igreja sabe que está contribuindo para a instauração de uma civilização verdadeiramente humana. Ela compromete o homem para que este não abdique da própria responsabilidade. Então, quando o Papa escreveu a Humane Vitae, ele sabia que ia ter muita oposição. A Igreja já tinha consciência disso. E também sabia que ela não poderia mudar aquilo que o seu divino fundador considerou. Então, e também sabia que somente assim se instauraria a civilização verdadeiramente humana. A Igreja sabia disso. Só que o homem optou pela pílula, optou pelo relativismo, e a família foi se destruindo, e a gente vê hoje uma sociedade completamente ferida, muito de costas para Deus. E como dizia o Papa João Paulo II, o homem pode até construir este mundo sem Deus, mas este mundo acabará se voltando contra o homem. E que lástima que a gente vê nessa semana a França aprovando o aborto até o 9º mês. Veja onde foi parar. Mas, então, o matrimônio cristão, cuja sexualidade precisa ser completamente reorientada, e é possível, a pureza se reconquista, tenhamos isso claramente, seja o marido, seja a mulher, a pureza se reconquista, mas a gente também tem que querer agradar a Deus em tudo, para poder abrir a nossa casa para o Senhor. Eu tenho que querer agradar o Senhor e confiar em Deus, porque Ele é a felicidade, e a gente precisa confiar. Não tenha medo de confiar. Os 2 filhos que vieram depois da nossa restauração, vamos dizer assim, a nossa família antes ela tinha uma condição muito mais favorável economicamente. Depois ficou tudo muito mais difícil, é evidente, né? Mas somos muito mais felizes agora do que antes. Antes tínhamos Disney, é verdade. Hoje a gente não pode nem imaginar, não dá, né? Mas temos a graça de Deus em casa. Os nossos 5 filhos caminham na igreja, todos eles procuram viver a castidade, querem viver todos, os 2 menores ainda não decidiram, mas os 3 mais velhos, um namoro santo, os 2 mais velhos já namoram de uma maneira casta, querem construir a igreja doméstica conscientemente, sabem o que significa a família cristã para o mundo. Então, para mim já está bom. Eu não estou deixando para os meus filhos nenhuma herança material. Eu tive que abrir mão disso tudo, mas creio eu que eu estou deixando muito mais do que poderia deixar se fosse tão somente material, que é uma herança espiritual, né, que certamente veio do pai dela, né, passou por nós, né, as crianças, enfim, os filhos estão recebendo isso. É isso que é o caminho, né? Conclusão final. Vou destacar Santa Giana Beretta Moro.
a santa que viveu um martírio, sacrificou a sua vida pelo seu filho, né? A defesa da vida e do matrimônio, ela está muito representada na vida de Santa Giana Beretta Molla. E eu queria ler trecho de uma carta de Santa Giana Beretta Molla para o seu marido Pietro. E aí a gente vai entender o que é uma mulher cristã. A santidade não é feita somente de sinais extraordinários, é feita sobretudo da adesão cotidiana aos desígnios inescrutáveis de Deus. O Senhor me concedeu a graça extraordinária de compartilhar contigo, ela falava para o Pietro, né? De compartilhar contigo parte de tua vida. Quero mesmo fazê-lo feliz e ser aquela que você deseja, bondosa, compreensiva e disposta aos sacrifícios que a vida há de nos oferecer. Nessa época, ela não sabia que estava doente, né? Uma doença incurável, mas ela já tinha consciência disso. Eu quero ser bondosa, compreensiva e disposta aos sacrifícios que a vida há de nos oferecer. Ora, você é aquele a quem amo muito e a quem pretendo doar-me para formarmos uma família verdadeiramente cristã. É verdade que teremos que enfrentar dores e sacrifícios. E que dores, né? Mas se desejarmos sempre o bem do outro, com a ajuda de Deus venceremos todos os obstáculos. Estou disposta a todos os sacrifícios por ti. Atos ordinários que custam nosso empenho, mas que com amor tornam-se extraordinários e heróicos ao serem oferecidos a Deus. Atos ordinários que custam nosso empenho. Fazer o feijão, por exemplo, mas de maneira amorosa, sem reclamar, de maneira amorosa. Atos ordinários com amor tornam-se extraordinários e heróicos se oferecidos a Deus. Vou cozinhar por amor a Deus, a favor do meu marido e dos meus filhos. É outra forma de viver a vida. E é isso que Santa Giana Beretta viveu. Então suplico ao Senhor: Senhor, tu que vês os meus sentimentos e a minha boa vontade, corrige-me e ajuda-me a tornar-me uma esposa e uma mãe como tu desejas. E acho que Pietro também o deseja. Esse é o coração de uma mãe cristã, de uma mulher cristã. E uma linha do Pietro. O Pietro que foi testemunha da canonização da sua mulher. Vejam que coisa impressionante. Não foi difícil para mim corresponder a esse amor. Se ela queria fazer-me feliz, qual poderia ser o meu propósito se não torná-la feliz? Sinto a serena tranquilidade que me dá a certeza de ter tido ontem um ótimo encontro. Quanto mais conheço Giana, mais tenho a certeza de que melhor encontro Deus não podia oferecer. Há por trás do matrimônio que a gente contrai aqui no altar, com a bênção de Deus, um sentido muito mais profundo. Se esse amor for resgatado na nossa época, talvez o destino da nossa sociedade possa mudar. Talvez o Brasil possa mudar. Mas o único caminho possível para mudar essa terra é resgatar a família cristã a partir da consciência de que onde não há amor, bote amor e verás amor. A família cristã precisa botar amor nesta terra para ver o amor acontecer. A justiça, a paz, a solidariedade e a felicidade dos homens dependem deste amor, desta entrega, desta renúncia da cruz. Era isso que eu gostaria de falar.
E me desculpem se me estiquei. A gente acabou combinando que pelo tempo eu iria falar mais. E a Nunu, então, ela acabou aceitando o combinado aqui. Mas ela, no silêncio dela de hoje, ela é a porta que abriu para Deus passar na minha vida. Saiu do coração dela. Então, Queria agradecer muito, então, a presença de vocês, muito mesmo. Vocês moram longe, trabalharam, estão cansados, aqui tem trânsito, mas eu não tenho dúvida que essa palestra de vocês, ela vai ter muito valor em muitas famílias. E por um problema, do destino, que nós estamos no meio de uma pandemia, geralmente a gente fazia sempre com o salão lotado. E agora tem bem menos gente, 23 pessoas, 23 celulares, não sabemos quantas pessoas estão assistindo em casa, aqui mais ou menos umas 20 pessoas, mas essa palestra vai ficar gravada, porque fica gravada no YouTube, e mais gente vai vendo ao longo da semana, e eu tenho certeza que esse testemunho que vocês deram vai ajudar muitas famílias, muitos casais. Muito obrigado mesmo. E a Antônia, em nome da nossa pastoral, porque você não falou, mas então você vai poder comer tudinho, só você. Muito bem. Lucas, você está com o celular? Bate uma foto, por gentileza, para a gente mandar para a Pascom. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom descanso a todos. Agora vamos no salão tomar uma xicrinha de chá e que o Senhor vos acompanhe.